Essa é a nona aula do curso Visualização de Dados em Python. E essa aula foi sugestão do inscrito do canal Rodrigo Ferraz. Eu irei ensinar a você como criar subplot, ou seja, como colocar vários gráficos do Matplotlib em um mesmo espaço. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite, se inscreva e dê o seu like no vídeo. Vamos começar! Bom, eu já coloquei a importação das bibliotecas que irei usar e já coloquei aqui a atualização das fontes dos gráficos para que o default seja tamanho 14. O que eu irei fazer agora será a geração dos dados para que eu possa plotar. Então, primeiro eu vou gerar os valores do eixo X. Então, eu vou criar um vetorzinho aqui X, que vai ser criado pelo comando np-arrange, que vai de 1 a 20, com espaçamento de 0,5. Prontinho. Aqui está o meu conjunto de valores das coordenadas x. E, como eu disse, né, ele vai de 1 a 20, só que o 20 aqui ele não é incluído, né, no conjunto de valores gerados. Isso já é o default do comando np-arrange. Ele inclui o intervalo inferior, mas ele não inclui o intervalo superior. Agora vamos gerar os valores para as coordenadas y. Então, eu vou dar o exemplo aqui fazendo 4 gráficos, tá? Então, vou precisar de 4 valores do vetor y. Então, eu vou nomear o primeiro vetor y como y1, e ele vai ser um vetor criado através da função random uniform, que vai de -5 a 5 com dimensão de x. Eu gerando esse vetor y1, depois eu vou ordená-lo em ordem crescente, np-sort y1, e vou imprimir. Então, aqui está o conjunto de valores que pertence ao y1. O y2 eu vou gerar como a função seno das coordenadas x. O y3 vai ser o exponencial de x. E o y4 vai ser y1 elevado ao quadrado. Todos os vetores y1, y2, y3 e y4, eles vão utilizar o mesmo conjunto x para o gráfico, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou plotá-los, todos esses gráficos de x, y1, x, y2, x, y3 e x, y4, um embaixo do outro, através do mesmo comando, utilizando a biblioteca Matplotlib. Então, como é que a gente faz isso? Agora que vai ser a criação dos subplots. Então, eu preciso criar aqui a chamada para esse gráfico, que vai ser fig, vírgula, axs igual plt.subplots. Eu não disse que eles vão compartilhar o mesmo eixo x? Então, a gente tem que informar isto no gráfico. Então, a gente informa através do comando share x equal true. E aqui embaixo eu vou colocar o comando pltshow. Aqui eu criei o frame, tá? Dos gráficos. Bom, eu não disse que são 4 gráficos que eu quero plotar? Então, eu tenho que informar isso também aqui na chamada do subplot. Então, para isso, basta eu colocar o valor 4 aqui entre parênteses no subplot. E vou rodar esta célula. Então, como pode ver, ele criou aqui 4 frames, um para cada gráfico. Agora, vamos plotar o primeiro conjunto de dados, que é o x, y1. Então, vai ser axs, posição 0, ponto,
Scatter. O gráfico scatter é o gráfico de dispersão dos pontos nos quais cada ponto ele não vai ser conectado por uma linha contínua, como o plt.plot já faz. Se você tiver alguma dúvida a respeito deste gráfico, eu sugiro que vá aqui no Google e procure a documentação do PLT Scatter, tá? Então, aqui ele dá todas as informações a respeito de como utilizar o PLT Scatter. Então, eu vou colocar, ao invés de eu colocar plt.scatter, eu vou colocar axs0.scatter. E aí é o conjunto x, y, 1. Então, ele foi e plotou o primeiro conjunto de dados no gráfico de posição 0, que é o gráfico acima. Se eu quiser plotar os outros, eu vou copiar esta célula aqui e vou colar, só que eu vou mudar aqui 1, 2 e 3, e aqui também o conjunto de dados, né? Prontinho. O que aconteceu? Ele plotou corretamente, só que ele plotou na cor default aqui do Matplotlib, que é esse azul, né? Então, a gente tem como especificar aqui o tipo de cor dos pontos do meu gráfico. Então, para isso, basta eu colocar o comando C, por exemplo. Vou botar a cor aqui, Tomato. Eu posso também modificar o tipo de símbolo, tá? Através da palavra-chave marker. Se eu quiser colocar, por exemplo, um quadrado, square, por isso é o símbolo S. Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então, aqui ficou verde com o marcador do tipo cruzinha. Eu vou colocar aqui a cor, por exemplo, pink. Marque asterisco. E vou deixar esse último aqui como orange. E o marque eu vou deixar o default. Então, pronto, o gráfico ficou assim. O que a gente pode fazer aqui a mais, né? Eu posso adicionar um título para cada gráfico. Vamos fazer isso. AXS 0.set underline title. Vou colocar o título Y1. Eu vou fazer o mesmo aqui. AXS1 set underline title Y2. Vou copiar e vou fazer nos outros dois. AX2 AX3. Ele colocou os títulos, só que como você pode ver, né, os títulos ficaram em cima dos gráficos, então tá com essa impressão de que está tudo muito apertado. Então a gente tem como configurar isso. Primeiro, eu vou aumentar o tamanho do gráfico. Eu já mostrei isso em vídeos anteriores, então através do comando figure size, vou colocar aqui o tamanho 10 e 6. Então, ele já melhorou aqui no tamanho, porém os títulos continuaram em cima dos gráficos. Então, para evitar com que isso aconteça, eu vou ter que fazer a adição de um espaço aqui na vertical. Através do comando plt subplot, underline adjust, abro parênteses, w space igual 0,25. H space igual a 0,5. Vamos ver agora. Prontinho. Então, a gente, com isso, eu consegui aqui adicionar esse espaço. Então, só para a gente sentir a sensibilidade, esse W space aqui, ele não vai alterar em nada o gráfico neste momento, porque tem um gráfico um em cima do outro. Então, nesse momento, ele é até aqui dispensável.
O H-space não, vou colocar um espaçamento bem maior para você ver como fica, tá vendo? Ele nunca vai passar da dimensão do figure size, só que o que ele faz? Ele acaba comprometendo aqui o tamanho total de cada subplot, tá? Então, vou voltar aqui para o 0,5. Bom, esse gráfico está bem bacana, falta agora somente a adição do título. Então, para adicionar o título, eu vou colocar aqui PLT Subtitle, figura 1. Prontinho. Bom, agora eu já mostrei para você como se plotar um gráfico um embaixo do outro. Agora eu vou ajustar estes gráficos aqui para plotá-los 2 a 2. Como é que eu faço essa mudança, né? Então, a primeira modificação vai ser aqui nesse 4, que agora eu vou colocar 2 a 2. E também agora vai ser nesse argumento interno aqui das posições. Então, agora eu vou posicionar os gráficos como se fossem matrizes, né? Então, por exemplo, o primeiro gráfico vai ser a posição 0, 0. Então, aqui é 0, 0. O segundo gráfico vai ser 0, 1. O terceiro gráfico, né, que é o terceiro subplot, vai ser a posição 1, 0. E o quarto, né, por fim, o último, vai ser a posição 1, 1. Prontinho. Agora, por exemplo, eu posso voltar aquele comando do espaçamento na horizontal. Então, vou colocar aqui W, space igual a 0,25. Então, vou rodar, vou deixar aqui mostrando para a gente conseguir enxergar a diferença. Não mostrou muita, né? Vamos colocar, então, agora um comando 3,25, bem grande, tá vendo? Agora ele afastou bastante os gráficos. Então, se eu colocar aqui, voltar, sei lá, 0,15, por exemplo, aí eles ficam mais juntos. Então, aqui eu posso até colocar o 0,5, eu posso botar aqui pela metade no H-space. Pronto. E assim eu termino essa aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, não esqueça de deixar nos comentários. E esse notebook, eu estou disponibilizando ele na plataforma Kaggle. Você pode acessar o endereço na descrição do vídeo. Até a próxima aula.